Alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, só que agora falando sobre a origem da vida, especificamente aqui falando sobre as teorias da abiogênese e da biogênese. Teorias essas que se preocupavam como é que os seres vivos surgiram, tá bom? E a gente vai aqui entrar agora no túnel do tempo e a gente vai descobrir variadas questões, teorias sobre a origem da vida. Muito importante saber sobre isso. E lá na Grécia Antiga, Aristóteles, um sábio e filósofo bastante conhecido, ele acreditava que a vida ela surgia de três elementos bastante fundamentais: o ar, a terra, a água, o fogo, tá? E esses elementos fundamentais aí eram o que originavam a vida. Então, a vida surgiu de uma matéria inanimada. E ele dizia que essa junção desses materiais tinha um princípio ativo que era da onde surgia aí a vida. E aí Aristóteles dá aí essa introdução sobre a biogênese, né? O A significa uma negação, bio significa vida e gênesis início ou origem. Então a vida ela iria se originar da matéria sem vida, da matéria inanimada, então do ar, do fogo, da terra, da água, sabe? Daí surgiu a teoria da biogênese. E como a gente já estava mencionando anteriormente, na Grécia Antiga as pessoas perguntavam muito, né, de onde é que surgiam os animais, de onde surgia a vida. E as pessoas perguntavam, né, como vocês estão vendo aqui nessa historinha, de onde que vêm os sapos, né, mas pensando bem. E aí eles começaram a associar, né, matéria inanimada, no caso um lago aqui, lama, e eles observavam que existia um sapo nesse ambiente. Então começaram a pensar, então o sapo provavelmente surgiu da lama, porque se tem água, tem lama, é igual a sapo, então provavelmente o sapo surgiu aí da junção aí da lagoa com a lama. Lembrando bem do exemplo lá dos princípios fundamentais de Aristóteles. Nós temos ainda aqui, né, que o tempo foi passando e as pessoas continuaram a acreditar nessas teorias, né? E aí as pessoas começaram a especular sobre as verminoses, como é que as verminoses elas apareciam, como é que as moscas surgiam, né? Nos corpos lá, em putrefação, em matéria em decomposição. E aí eles começaram a acreditar que as moscas elas surgiam da matéria que está ali em decomposição. Daí entra o nosso primeiro cientista aqui, né? Ele era um médico italiano, Francesco Redi, que trouxe o primeiro experimento científico para derrubar essa teoria da biogênese. Então ele fez o seguinte experimento. Ele colocou em alguns frascos pedaços de carnes, né? Tamanhos iguais a esses pedaços de carnes, e um desses frascos ele deixou aberto, outro ele fechou hermeticamente, e outro ele deixou fechado somente com gás, porque para não tirar o princípio da vida. Lembra lá que a vida ela surgia de algum dos princípios, ar, água, fogo ou terra. Então, por isso que ele fechou essa aqui com gás, para que tivesse o acesso do oxigênio, do ar. E ele observou que nos frascos em que estavam abertos, as moscas depositavam aqui, ficavam voando. Ele observou em um certo tempo que larvas estavam nessa carne e novas moscas iam surgindo. Então ele pensou, as novas moscas surgiram porque as moscas anteriores depositaram suas larvas aqui e não porque a matéria estava aqui e surgiu, porque ele observou que nos frascos fechados não havia mosca, por mais que nesse aqui tivesse fechado hermeticamente e não tivesse acesso ao oxigênio, mas esse tinha acesso ao ar e mesmo assim a matéria entrou em decomposição e não houve aqui formação de mosca. Com isso, Francisco Redi conseguiu derrubar ou pelo menos estremecer a teoria de que a matéria inorgânica, a matéria que não tinha vida, desse origem à matéria com vida. Daí surgiu aí o método científico, que é baseado na observação dos fatos, depois a formulação de perguntas, e com isso vai se formular hipóteses de como é que essa observação ela aconteceu. Daí são feitos experimentos, esses experimentos vão ser analisados e, por fim, se terá uma conclusão lá da primeira observação feita. Francesco Redi, obviamente, conseguiu estremecer ali a teoria da abiogênese, né, da geração espontânea,
Mas com a chegada aí da observação da microscopia, lá com Anton van Leeuwenhoek, a teoria da biogênese, né, da geração espontânea, ela voltou muito fortemente, porque acreditava que os micro-organismos, por eles estarem em todos os lugares, eles não iam se reproduzir, eles não acreditavam que os micro-organismos conseguiam se reproduzir, mas que eles surgiam do nada, da matéria inanimada. Daí, o inglês John Needham, né, que era aí também um precursor da geração espontânea dessa teoria, ele fez o seguinte experimento para embasar a teoria da geração espontânea na formação dos micro-organismos da matéria inanimada. Ele fez o seguinte experimento. Em alguns frascos, ele colocou um caldo de carne e ele aqueceu por 30 segundos esse caldo. Ele colocou em frascos fechados e frascos abertos. Os frascos abertos estão aqui, como vocês podem ver, e os frascos fechados ele fechou com uma rolha. E ele aqueceu por 30 segundos, como eu disse para vocês. Porque ele não queria matar a força vital. Lembra lá do que Aristóteles falou? Que toda matéria tinha uma força vital, e essa força vital é o que produzia, o que formava os seres vivos. E o que ele observou com o passar dos tempos, dos dias, né? Que tanto no frasco que estava aberto quanto no frasco que estava fechado, micro-organismos apareceram. Então, com isso, ele constatou, desculpa, que os micro-organismos eles surgiram tanto aqui no frasco que estava aberto quanto no que estava fechado, da matéria que estava inanimada. Então ele acreditou fortemente que mesmo com o frasco fechado, os micro-organismos surgiram. Então se surgiu aqui é porque também os micro-organismos eles conseguem sim surgir na matéria inanimada. Porém, um outro cientista e padre chamado Lázaro Spallanzani, ele também era italiano, ele contestou o experimento de Needham. E ele fez o mesmo experimento, só que de uma maneira diferenciada. Ele pegou 8 frascos e também colocou um caldo de carne. E alguns frascos ele fechou como o Needham fez, com uma rolha. E os outros frascos ele fez da seguinte forma. Ele aqueceu o bico do frasco e entortou, deixou nessa forma torta e deixou bem aquecido para esterilizar essa parte aqui, né, do gargalho. E ele aqueceu a uma alta temperatura também esse caldo. E com o passar dos dias, ele observou que os frascos que estavam com a rolha, igual lá no experimento de John Needham, realmente apareceram micro-organismos. Mas nos frascos que ele tinha aquecido a uma alta temperatura e que ele tinha entortado o gargalho com o auxílio aqui do fogo esterilizando, não havia presença de micro-organismos. Com isso, ele derrubou a teoria de John Needham. Porém, John Needham, ele também contestou essa primeira experimentação aqui de Lázaro, porque ele falou, nossa, você aqueceu demais e matou a força vital do caldo. E foi que Lázaro Spallanzani fez para contestar. Ele quebrou o gargalho e deixou exposto para que o oxigênio entrasse, deixou alguns dias passando. Se passaram alguns dias, ele observou que cresceu micro-organismo. Com isso, ele pensou, nossa, então se cresceu micro-organismo é porque não matou a força vital. John Needham, para contestar, ele afirmou que, por mais que não tivesse matado a força vital totalmente, então quer dizer que o ar entrando em contato com o caldo que estava inanimado, novamente surgiu micro-organismo. Então ele conseguiu derrubar, infelizmente, a teoria de Lázaro Spallanzani. E aí Lázaro Spallanzani, no momento, não conseguiu ter exposto uma outra hipótese e com isso somente mais à frente com a teoria de Louis Pasteur que a biogênese ela conseguiu ganhar força. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, Pasteur e a derrubada da biogênese. No início da década de 1860, a Academia de Ciências estava oferecendo um prêmio em dinheiro para quem realizasse experimento definitivo sobre a origem dos micro-organismos. Então, Louis Pasteur se sentiu estimulado com o prêmio, então ele começou a desenvolver um experimento na intenção de solucionar o problema. Então, Pasteur distribuiu caldo nutritivo em 4 frascos de vidro, cujos gargalhos eles foram amolecidos ao fogo, o que permitiam
que eles fossem esticados e curvados na forma de um pescoço de cisne, como vocês podem ver aí na imagem. Na sequência, o cientista Pastel aqueceu até que saísse vapor pela extremidade dos gargalhos curvos, deixando depois que esses gargalhos, que esse caldo nutritivo resfriasse. O objetivo de Pastel, ao curvar os gargalhos dos frascos, era manter livre a entrada de ar, mas fazendo com que essas partículas em suspensão ficassem retidas nas paredes dos gargalhos curvos. E assim, esse pescoço de cisne, como ele falou, do gargalho, funcionaria como um filtro. Apesar do caldo estar em contato direto com o ar, não surgiu nenhum micro-organismo nesse experimento, em nenhum dos 4 frascos que foi preparado por Pasteur. Os micro-organismos presentes no ar ficou retido nas curvas dos gargalhos e não conseguiu chegar ao líquido do frasco. E para poder confirmar sua hipótese, Pasteur quebrou o gargalho de alguns frascos e ele verificou que, em alguns dias, seus conteúdos eles estavam cheios de micro-organismos. E foi graças a esse experimento que ele conseguiu provar que o surgimento de micro-organismos em caldos nutritivos se dava pela contaminação por germes provenientes de ambiente externo e não por geração espontânea, como era defendido por outros cientistas. Pesquisas sobre geração espontânea levaram a novas tecnologias. Então, a história da fermentação, ela remota lá para a década de 1850. Naquela época, Louis Pasteur já era famoso por seus estudos sobre micro-organismos. Ele se interessou por um problema de deterioração do vinho, que estava afetando a indústria vinícola da sua terra natal. Em experimentos anteriores, ele próprio já tinha demonstrado que as transformações do suco de uva em vinho, ele resultava da atividade de micro-organismos denominados levedura. A hipótese de Pasteur era que a deterioração decorria da contaminação por outro tipo de micro-organismo, além da levedura. E ao observar os micro-organismos em amostras de vinhos estragados, Pasteur encontrou outros micro-organismos, além da levedura, como ele já temia, o que reforçava ainda mais sua hipótese. Porém, a questão agora era como se livrar desses invasores indesejáveis, mas sem alterar o sabor do vinho, pois não poderia ser fervido, pois isso perderia totalmente a qualidade do vinho. Pasteur, então, descobriu que o aquecimento do vinho por apenas alguns minutos, a 57 graus Celsius, seria o suficiente para eliminar esses micro-organismos indesejáveis. E o principal, sem alterar o sabor. Com isso, ele estava contribuindo para a invenção do processo que recebeu o nome seu nome em sua homenagem, que é a pasteurização, que é uma tecnologia para a eliminação seletiva de micro-organismos pelo aquecimento brando, que é largamente empregado na indústria de alimentos nos dias atuais. A origem pré-biológica dos precursores da vida. Com o descrédito da teoria da geração espontânea e consolidação da teoria da biogênese, uma nova questão se sobressaiu. Se os seres humanos eles não provêm da matéria inanimada, como muitos cientistas defendiam, como que eles surgiram na Terra pela primeira vez? Ainda, infelizmente, não há resposta definitiva para essa questão, e uma das possibilidades, embasadas em descobertas recentes, é que substâncias precursoras da vida, elas tenham vindo do espaço sideral, trazidas por cometas e asteroides,
asteroides. O experimento de Miller foi uma das primeiras experiências nessa direção. Ela foi realizada pelo químico estadunidense Stanley Lord Miller. E em 1953, Miller construiu um aparelho que simulava as supostas condições existentes na Terra primitiva. Esse simulador era formado por tubos e balões de vidro interligados e Miller colocou misturas de metano, amônio, hidrogênio, vapor de água, gases que ele acreditava que constituíam a atmosfera primitiva daquela época. A mistura gasosa ela foi submetida ao calor e a fortes descargas elétricas por alguns dias, pois, segundo Miller, essa devia ser as condições atmosféricas no início da existência de nosso planeta. Porém, essa experiência, hoje em dia, ela tem apenas significado histórico, pois novos dados, eles sugerem que a composição atmosférica da Terra primitiva era bem diferente da mistura de gases usada que Miller usou no seu experimento. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula.